Slenderman virou um ícone dentro da cultura pop, tanto que até teve um filme que estreou-se nos cinemas. Mas eu, no vídeo 2, vou falar da história completa de um dos vários jogos relacionados ao Slenderman, conhecido como Slenderman The Arrival. Olá pessoal, eu sou o Natic e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje trago-vos aqui mais um vídeo de história completa, mas novamente é um vídeo de história completa de um jogo que sinceramente já não trago há algum tempo a falar de jogos aqui ao canal. Então aqui no início eu quero vos pedir jogos que vocês queiram que eu fale, seja de história completa, seja easter eggs nesses jogos e etc. Também quero mencionar que já falei da personagem Slenderman neste vídeo aqui que está aqui a passar no card. Depois deste vídeo, se quiserem conhecer mais sobre o Slenderman, cliquem aqui ou no final do vídeo irá estar lá presente o vídeo do Slenderman, ok? Mas não esqueçam, se gostam de jogos, se gostam de me apoiar com este tipo de conteúdo, não esqueçam, deixem já o vosso like, subscrevam-se e ativem o sininho das notificações para não perderem notificação de quando irá sair o próximo vídeo. Sendo assim, vamos conhecer a história completa de Slenderman The Arrival. Apesar de tentar preservar a história original e não utilizar as versões fictícias, em alguns momentos tive que acabar por usar a minha imaginação para acabar por preencher espaços vazios que não tinham sido explicados a meio do jogo ou durante o jogo. Assim como todos os vídeos de história completa acerca de jogos aqui no canal, Slenderman The Arrival irá ser falado cronologicamente, de maneira a que até mesmo tu, se ainda não jogaste o jogo, irás perceber a história. Slenderman. Desde os primórdios existia uma misteriosa criatura cuja sua existência era somente percebida por algumas pessoas. Ao longo do tempo, vários casos de desaparecimentos ocorreram onde estranhas mensagens e símbolos revelam características do que seria um homem de pernas e braços longos, tendo um corpo esguio que normalmente vestia-se de preto e persegue adultos, mas principalmente crianças. Família Madsen. Algumas linhagens familiares sofreram bastante nas mãos compridas do Slenderman. Uma dessas famílias foi a família Madsen. Os integrantes desta família moravam numa quinta em Oakside e nessa mesma região, em 1895, a mineradora Coleman foi inaugurada após comprar uma parte das terras do parque de Oakside. Esse empreendimento rendeu à região emprego e prosperidade, porém algo de errado escondia-se nessa mesma floresta. Em busca de uma vida melhor, Frieda Madsen mudou-se para a quinta em Oakside juntamente com a sua família. Na região estavam ocorrendo alguns casos de desaparecimentos de crianças. Frieda ouviu as histórias a respeito de Slenderman e resolveu investigar. As crianças sabiam que um homem estranho ficava observando-as enquanto elas brincavam. E no ano de 1905, Rose e Maggie Madsen desapareceram misteriosamente. Frieda estava convencida que algo de obscuro estava envolvido nesses desaparecimentos, então ela tentou conversar com a sua irmã Francisca através de cartas. Mas a mesma não acreditou que as lendas fossem verdadeiras. Dizem que o fogo serve como um bom purificador de pecados. E num ato de desespero, Frieda, que já não tinha mais nada a perder, botou fogo na sua casa, com ela própria lá dentro, em busca de destruir a criatura demoníaca de vez. O Slenderman já estava a observá-la por algum tempo, e ela percebeu que dessa forma ninguém mais iria sofrer da mesma dor que ela sofreu se a criatura fosse eliminada. Então agora vamos conferir a carta que ela deixou antes de morrer. Editor,
abro umas aspas. Eu busco somente a salvação para mim mesma e para a minha família, daquele demónio enviado para atormentar a minha vida. Eu trouxe a ira do demónio para a minha família, eu saí em busca deste demónio. Eu o trouxe para as nossas vidas. Eu invoquei a sua chegada. Como eu pude ser tão cega ao ponto de despertar tanta crueldade? Porque eu não deixei de lado essas lendas antigas? Eu sozinha que deveria carregar este fardo. Porque os meus netos devem sofrer pela minha imprudência. Eles nunca mais voltarão para casa. Aquela criatura demoníaca os tem agora. Todos nós precisamos carregar este fardo. Nós todos precisamos nos arrepender de nossa própria ignorância e livrar o mundo da existência deste demónio para sempre. Ninguém mais deveria confrontar novamente este mal. Ele morrerá connosco. Que o fogo purifique nossas almas e queime os nossos pecados. Depois desta carta, nós só podemos pensar numa coisa: não devemos meter com quem não se deve. Charles e Charlie. Algum tempo depois da tragédia de 1905, a antiga quinta da família Madison agora pertence a Charles e à sua esposa Diane com o filho Charlie Jr. Num certo dia, Charlie, juntamente com os seus pais, saíram para um piquenique na praia e enquanto os pais estavam distraídos, o pequeno Charlie maravilhou-se com um caminho cheio de brinquedos que o levou até à floresta. E ao chegar no último brinquedo, ele reparou numa presença obscura, sendo que ele já estava a ser perseguido pelo Slenderman. Em desespero, Charlie corre o mais longe possível da criatura, mas ele acaba sempre sendo encurralado e capturado pelo Slenderman. Já notando a ausência do filho, Charles e Diane procuram-no, porém não o encontravam em lado nenhum. Passaram-se horas, dias, semanas e meses e nenhum rastro do rapaz. Movido pelo sentimento de culpa e tristeza, Charles entra num profundo estado de depressão ao ponto de ele perder o seu emprego e a sua esposa não aguentou mais o seu comportamento depressivo e o deixou. Vários cartazes foram espalhados pela região de forma a tentar encontrar o rapaz, mas por mais que Charles se esforçasse, ele nunca mais encontrava o filho. A esta altura, Charles Madison já sabia que o desaparecimento do seu filho estava relacionado com aquela criatura existente nas lendas daquela região. Por fim, Charles suicidou-se ao queimar-se junto da sua casa. Carol, Ross e Kate. Mais alguns anos se passaram e desta vez o destino de três amigos de infância iria se cruzar com a tragédia da família Madison. Nos tempos antigos, Kate e Carol saíam escondidos pela floresta em busca de aventuras, sendo que naquela época tudo não passava de uma brincadeira como no Halloween, onde duas crianças sozinhas exploravam a floresta e sentiam medo de qualquer barulho que o lugar fazia. Porém, numa certa noite, Kate e Carol foram explorar a floresta, mas algo de muito traumático aconteceu com os dois, pois eles viram algo que não deviam ter visto, ao ponto que esse trauma foi tão grande que eles tiveram de bloquear todas as memórias relacionadas aos eventos daquela noite. Esta facilmente poderia ser uma das histórias totalmente esquecidas porque não tem assim tanta importância. Mas Carol e Kate não estavam apenas numa floresta qualquer, mas sim na mesma floresta onde habitava o Slenderman, perto da antiga propriedade da família Madison. Reencontro. Carol Ross, também conhecido como CR, já havia crescido e não via a sua amiga de infância Kate há muito tempo. Num certo dia, ele recordou-se das aventuras que teve com ela no passado, então ele procurou saber do paradeiro de Kate e ao ouvir que ela estava a passar por problemas fora do normal, ele decidiu mandar-lhe uma carta. Carl estava a começar a ver algumas alucinações, mas a princípio ele não deu muita importância. E o estranho foi quando Kate decidiu ligar para Carl, na qual contou que teve a mesma alucinação que ele. Então ele começou a preocupar-se e resolveu consultar um médico.
Os dois reencontraram-se e Carol informou a Kate que o motivo das alucinações pode ter sido relacionado ao evento traumático que os dois presenciaram no passado. Ele ainda aconselha Kate a solicitar companhia de outra amiga de infância chamada Lauren, caso ela se sentisse assustada. De volta ao passado, tanto Carol como Kate ainda são atormentados por vozes e alucinações. Após alguns meses, Carol visitou novamente o seu médico, que lhe recomendou enfrentar os traumas do passado juntamente com Kate. Então os dois resolvem visitar a mesma floresta do passado para de alguma forma livrarem-se das alucinações. Carol foi sozinho investigar o sítio dos Madsen à procura de respostas para as suas perguntas a respeito de um misterioso fato ocorrido no passado. Lá ele conhece a história trágica dos Madsen. Carol sai do lugar às pressas ao ser perseguido por uma criatura estranha que na verdade seria o chamado Proxy de Charlie. Sendo que Proxy aqui no jogo seria uma espécie de alucinação ou aquele fantasma ou a alma do Charlie. Carol e Kate voltaram para o lugar onde costumavam brincar na infância, mas o oposto do que eles esperavam acontece. Ambos começaram a alucinar ainda mais e em meio de diversas visões separaram-se por um tempo. Kate não se sentia segura nem mesmo dentro da sua própria casa. Então ela acabou por sair daquela casa a pensar que ao sair da casa onde estava resolveria o problema. Porém, ela estava completamente enganada. As 8 páginas. Kate está perdida no meio das suas alucinações. Está escuro e ela está na floresta. Porém, Kate não está sozinha, pois está com o Slenderman que está a persegui-la por onde ela vai. Kate tenta ao máximo livrar-se das garras da entidade maligna ao coletar misteriosas páginas com rabiscos referentes ao Slenderman. E após ela apanhar as 8 páginas, Kate é alcançada pelo Slenderman, sendo que ele não a mata, pois tem um plano para ela no futuro. Kate, ao acordar, corre para a sua casa e tranca todas as janelas e portas. Mas quando ela resolve trancar-se no seu quarto, o Slenderman reaparece e em desespero ela salta pela janela do segundo andar da sua casa e cai perto do parque do seu quintal. Carol sai à procura de Kate e encontra-a desacordada no parque atrás da sua casa. Então ele acaba por levá-la até ao hospital North Cross para ser tratada. Alguns dias depois de Kate melhorar, Carol planeia sair para um lugar mais seguro. Então Kate chama a Lauren para que ela a pudesse ajudar a vender a casa localizada perto da floresta de Oakside, fugindo do Slenderman. A situação de Carol e Kate não é boa. Carol ainda chegou a pensar em suicidar-se antes que o Slenderman o alcançasse e o transformasse em algo pior. Porém, ele acredita ter encontrado uma forma de se livrar deste mal. Então ele pede para que Kate encontre um lugar e que leve material para criar fogo, fitas e baterias para a câmara. E também pede para que Kate não fale sobre o que está a acontecer com eles para Lauren. Ao chegar ao local prometido, Carol tenta convencer Kate que a única forma de se livrarem para sempre do mal é a dos dois suicidarem-se pelas chamas e que dessa forma o Slenderman não poderia controlá-los. Porém, Kate não aceita essa opção e foge. Então Carol suicida-se, mas antes de morrer escreve nas paredes o quanto sente muito por não poder ajudar Kate a livrar-se do Slenderman. Chegada de Lauren. O carro de Lauren para antes da chegada ao destino porque ela encontra a meio do caminho uma árvore caída na estrada que a impedia chegar à casa de Kate próxima àquela floresta. Mas quando ela percebeu que faltava pouco para chegar, ela decide sair do carro e acabar o caminho a pé. Lauren entra em casa, porém não encontra Kate. Então começa a investigar o lugar e encontra diversos desenhos referentes ao Slenderman no quarto de Kate. E os desenhos estavam espalhados por todos os cantos e entre esses desenhos havia uma indicação que ela iria para um lugar seguro
que não era muito longe de sua casa, que era uma torre de rádio. Em busca de Kate. Os gritos de Kate poderiam ser ouvidos perto da floresta, então Lauren corre para investigar. E no seu caminho, ela encontra alguns geradores de energia que a ajudaram a encontrar o caminho, mas ela também percebe que uma presença a estava a vigiar, porém silenciosamente. Na floresta, Lauren encontra a antiga e já destruída casa da família Madsen e dentro dela havia um espírito que muito provavelmente seria de Charles. Durante toda a investigação, Lauren andava a coletar evidências de conversas entre Carl e Kate a respeito do que estava a acontecer com eles. Ela então encontra a entrada do parque de Oakside e ela encontra novas pistas que podem levar até Kate, na qual são páginas com as mesmas estranhas gravuras encontradas no quarto da sua amiga. Ao pegar na 8ª página perdida na floresta, o Slenderman aparece e tenta capturar a Lauren, mas ela acaba por fugir por pouco ao correr desesperadamente sem rumo. Kate aparece. Já amanheceu e Lauren acorda num lugar que não havia visitado antes, na qual era perto da agora abandonada mineradora Coleman. Ela percebe que para sair daquele lugar ela deve passar pelos aposentos da mineradora, porém a única forma é através de um elevador que precisa ser ligado através de 6 geradores espalhados na construção. Ao ligar os geradores, uma criatura humanoide começa a persegui-la e na verdade tratava-se do próprio corpo de Kate que já estava sob o controle do Slenderman. Ela usava uma roupa com capuz e a sua aparência já estava próxima da de um monstro. Além do proxy de Kate, o próprio Slenderman estava a tentar impedir com que Lauren usasse o elevador. Foi muito difícil para ela fugir do ataque dos dois e por muito pouco ela consegue ligar e usar o elevador. Lauren consegue sair da mineradora e encontra algumas gravações de Kate. Ela continua o caminho até encontrar uma caverna que também contém mais informações de Carl e Kate, e ao sair da caverna ela percebeu que a floresta estava a arder. Então Lauren vai em direção à torre de rádio vista no horizonte enquanto foge de Slenderman e das próprias chamas do incêndio. Fim da busca. Ao entrar na torre do rádio, Lauren depara-se com uma cena trágica, mas ela encontra o corpo carbonizado de Carl e ela encontrou uma gravação dele a tentar convencer Kate a matar-se e tinha várias mensagens nas paredes. Então tudo começa a ficar nublado, imagens estranhas começam a aparecer perante os olhos de Lauren e de repente ela não estava mais na torre, sendo que ela estava no porão da casa carbonizada dos Madsen. À frente das escadas do porão, ela encontrou o proxy de Charlie Madsen que estava pacientemente sentado a observar Lauren. Então ela encontrou algumas anotações a respeito do pai de Charlie e após o proxy do Charlie ter desaparecido, o caminho estava livre para o resto da casa. Lauren ouve novamente os gritos de Kate e explora o lugar carbonizado à procura da sua amiga. No final, Lauren encontra Kate sentada no chão, aparentemente muito abatida, então Lauren aproxima-se de Kate para a confortar, mas Kate rapidamente toma a forma de proxy e mata cruelmente Lauren. Frequentemente, nós somos guiados pelas nossas devoções, pelo nosso amor e a nossa afeição. Então um laço puxa-nos para os lugares onde nós não queremos ir. E quando tu te encontras sozinho, ele joga aquele olhar atormentador. Enquanto algumas pessoas são escolhidas pelo próprio Slenderman para serem proxies, outras acabam por ser mortas logo de imediato. Então é isso tudo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desta história completa de mais um jogo aqui no canal, que a maior parte dos jogos de história completa que eu tenho vindo a trazer, curiosamente, todos eles são de terror. Vamos lá ver. Silent Hill's Origin, os 2 jogos de Outlast,
tanto o 1 e a sua expansão, tal como Outlast 2 e agora Slenderman The Arrival. Qual o próximo jogo, seja de terror ou outro qualquer, de história completa que vocês querem ver aqui no canal? Comentem o vosso tópico de vídeo ou outros tópicos sem serem de jogos, pode ser da Marvel, da DC, easter eggs, pode ser até mitologias, nunca se sabe. Mas não se esqueçam, se vocês gostam de jogos, não se esqueçam, deixem o vosso like, subscrevam-se e ativem o sininho das notificações para não pararem de receber notificação de quando irá sair o próximo vídeo. Então é isso tudo, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Abraços e até para a semana.